Bom, pessoal, a gente dá prosseguimento ao nosso trabalho. Temos aqui mais algumas questões para corrigirmos. Fomos até, antes do intervalo, até a questão de número 12. Temos mais algumas aqui, vamos lá? Questão de número 13, vamos em frente. Mais uma aí de processo administrativo. E a questão diz assim: considerando as disposições da Lei 9784 de 99, julgue os itens a seguir a respeito de processo administrativo. Primeiro, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, não podendo ser feita pelo órgão administrativo a autenticação de documentos exigidos em cópia. 2. Caso o interessado desista de pedido formulado em processo administrativo, a administração deverá automaticamente extinguir o referido processo e determinar o seu arquivamento. E terceiro, procedimento administrativo em que figure como parte ou interessado pessoa com deficiência física tem prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância. Ele pede para você marcar a correta. A, só 1 está certa. B, só 3 está certa. C, 1 e 2 certas. D, 2 e 3 certas. E, todos os itens estão certos. E aí, a resposta da questão de número 13. Em prova, marcaríamos a letra. Você que está em casa, interrompemos a nossa programação para informar que acabei de causar um grande problema aqui na sala. Olho para a face das pessoas que aqui estão e as expressões são essas aqui, ó. Ou seja, está todo mundo na dúvida. Vamos voltar para analisar cada uma das assertivas? Vamos lá. Esse biquinho foi você que fez, que eu vi. Quem balançou a cabeça não foi aqui. Então, todo mundo... Ó, todo mundo... Tá com a lei na mão? Vamos lá para o artigo 22. Vamos lá, 22. Deixa eu pegar aqui a minha. Tá aqui. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Artigo 22. Aqui, ó. Pronto. Dá uma olhada na primeira assertiva. A primeira assertiva disse assim: o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, não podendo ser feita pelo órgão administrativo a autenticação de documentos exigidos em cópia. Peraí, o servidor, quando atua, ele atua ou não atua dotado de fé pública? Sim ou não? Sim. Você presume ou não presume a legitimidade dos atos praticados pelo agente? Sim. Vamos à Lei 9784 para ver o que o artigo 22 traz para a gente. Olha só o que diz o artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parou. Primeiro detalhe. Aqui a gente já percebe um dos princípios aplicáveis ao processo administrativo, que é o chamado princípio do informalismo ou formalismo moderado. O formalismo no processo administrativo é muito menor do que no processo judicial. Por isso, o informalismo, ou, até para ser mais adequado, um formalismo moderado. Vem o parágrafo 1º dizendo assim: os atos do processo devem ser produzidos por escrito em vernáculo, língua portuguesa, ok? Com a data, local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Opa! Isso está ligado à primeira assertiva que ele falou. Reconhecimento de firma só quando houver dúvida quanto à autenticidade. Mas o parágrafo 3º diz assim: a autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. O órgão administrativo pode ou não pode realizar essa autenticação de documento exigido em cópia? Pode. E olha o que ele disse aqui na nossa questão. Ele disse: o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Até aí tá legal. Não podendo ser feita pelo órgão administrativo a autenticação de documento exigido em cópia. Vacilou nessa parte final, quando ele falou que não pode. Pode sim. O parágrafo 3º do artigo 22 permite que seja feita. Portanto, a primeira está errada. Ok até aqui? Segunda,
Na segunda, ele está dizendo para a gente que caso interessado desista de pedido formulado em processo administrativo, parou. É possível que haja desistência? Sim. Vamos ao artigo 51 da Lei 9784. Olha o que diz o artigo 51 da Lei 9784. Ele diz assim, ó: o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Olha agora, parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Então, peraí, se eu resolvo desistir do processo, mas é um processo que de alguma forma é uma matéria de interesse público, mesmo eu desistindo do processo, a administração pode ou não pode continuar conduzindo esse processo? Sim. A minha desistência não vai implicar, nesse caso, no arquivamento do processo, implicar em problemas no prosseguimento, se o interesse público assim exigir. Imagine que seja, por exemplo, uma matéria ambiental. Desistir do processo. Pô, cara, mas uma decisão nesse processo vai ser importante para o interesse público. A administração pode ou não pode tomar as rédeas do processo e conduzir o processo? Sim. Mas que princípio é esse que permite que a administração, independentemente aqui do interessado, que ela impulsione esse processo de ofício? É o chamado princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade, também chamado de princípio da impulsão oficial do processo, permite que a administração impulsione o processo de ofício. Claro, sem prejuízo da atuação do interessado. Portanto, a gente já percebeu que essa segunda, quando ele diz que se o interessado desistiu, automaticamente deve extinguir o processo e determinar arquivamento. Não, se for uma matéria de interesse público, isso não vai prejudicar o prosseguimento, o processo vai seguir pela oficialidade da administração. Tá claro até aqui? Então essa segunda também está errada. Terceira, artigo 51. Terceira, procedimento administrativo em que figure como parte ou interessado pessoa com deficiência física tem prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância. Mota, estou sabendo agora, processo administrativo tem preferência? Prioridade? Tem. Olha o artigo 69A da Lei 9784. Olha o que diz o 69A. Terão prioridade, 69A, 69, tracinho, letra A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Primeiro, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Segundo, pessoa portadora de deficiência física ou mental, já matamos a questão. Terceiro, foi vetado o terceiro. Quarto, no quarto ele fala de várias doenças muito graves. Aqui ele fala de tuberculose, esclerose, hanseníase, neoplasia maligna, paralisia, Parkinson e outras doenças mais. Então veja, existem ou não pessoas que têm prioridade no processo administrativo? Tem sim. Então ele falou aqui, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência físico-mental e pessoas com essas doenças graves aqui, que foram listadas. Portanto, ele disse lá na terceira, procedimento administrativo em que figure como parte ou interessado, pessoa com deficiência física tem prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância. Tem sim, artigo 69A da Lei 9784 de 99, portanto a primeira está errada, a segunda está errada, a terceira está certa. Portanto, assinalando a opção correta, a única que está certa é a terceira, a resposta da 13 é a letra B de bola. Ok? Letra B de bola é o nosso gabarito. Melhorou agora? Tá melhor? Então, número 13, resposta, letra B de bola. Dúvidas? Nada? 14. A 14 é de 2020, hein? Olha a 14 aí. A administração pública indireta
é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Pô, essa aqui vou te contar, hein? A administração indireta, composta por órgãos e agentes que no âmbito federal constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e Ministério. Peraí, serviços integrados na estrutura de ministérios da Presidência da República representam a administração o quê? Direta. Indireta não. Indireta são autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. É o tipo da questão que você fala, o cara não vai botar um troço desse numa prova. Coloca, e colocou esse ano, 2020 aqui a questão. Então, essa número 14, tem nem o que explicar, o item está errado. Legal até aqui? Beleza, vamos em frente. Número 15. Pô, essa número 15 é aquela que a gente sempre aposta que em prova o cara vai cobrar alguma coisa relacionada a isso. Olha lá, número 15. Prova de 2019. De acordo com a Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo, o prazo para anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 15 anos contados da data em que foram praticados, em todos os casos. B, em 20 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. C, 10 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. D, 3 anos contados da data em que foram praticados, em todos os casos. E, 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Queridos, artigo 54 da Lei 9784. De 99. Mota, artigo 54, exatamente. O artigo 54, ele prevê exatamente uma premissa necessária para que você conheça a aplicação, um exemplo importante de um famoso princípio, que é o princípio da segurança jurídica. Vamos imaginar a seguinte situação. Um ato administrativo foi praticado. Esse ato é ilegal, já que ele tem vício. Não houve má-fé de ninguém. A administração pública, 30 anos depois da edição do ato, resolve anular o ato, alegando, mas o ato é ilegal. Tá, mas desse ato decorrem efeitos favoráveis aos destinatários. Não houve má-fé de ninguém. Mas como é ilegal, então a qualquer tempo eu posso anular. Claro que não. Se o ato é ilegal, veja só, vamos imaginar isso aqui, o ato é ilegal, desse ato decorrem efeitos favoráveis aos destinatários. Pergunto, o direito da administração a anular esse ato decai em quanto tempo? 5 anos. O direito de anular porque o ato é ilegal, decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Ok? Então lembre-se disso, salvo comprovada má-fé. Isso é importante, porque se tiver má-fé, dane-se 5 anos. Se tiver má-fé, pode ter 6, 7, 8, 9 que vai poder anular o ato. Tá claro? Então, essa decadência em 5 anos é salvo comprovada má-fé. Isso aqui é uma expressão muito importante do princípio da segurança jurídica. A pergunta é, qual a segurança jurídica que teríamos se o ato pudesse ser anulado 20, 30 anos depois? Que segurança jurídica você teria? Nenhuma. Então, é exatamente a previsão do artigo 54 da Lei 9784 de 99. E o artigo 54, ele diz exatamente o seguinte:
O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Salvo comprovada má-fé. Sendo assim, voltando à questão, a administração pública tem essa prerrogativa de anular o ato, mas esse direito decai em 5 anos. Na número 15, a resposta, então, é a letra E de o ano da sua vitória. Ok até aqui? Beleza? Então, letra E é a resposta da questão de número 15. Dúvidas? Tranquilidade? Beleza, vamos em frente. Número 16. No que se refere ao Instituto da Delegação no processo administrativo, assinale a opção correta. Parou! Sobre delegação, artigo 11 ao 17. Eu já havia pedido para que vocês dessem atenção para esses artigos, hein? 11 a 17. Ele diz lá, letra A delegação é medida excepcional, que somente pode ser realizada por meio de autorização legal específica para cada ato. B. A delegação deve observar prazo determinado, não podendo ser revogada pela autoridade delegante antes do fim desse prazo. C. É necessária uma relação de hierarquia e subordinação entre a autoridade delegante e a autoridade delegada. D. É permitida a inclusão no ato de delegação de ressalva de exercício da atribuição delegada. E. Observadas as regras de competência, inexistem matérias que não possam ser objeto de delegação. Cá entre nós, veja como é que chega o momento em que a banca começa a repetir os assuntos. Tem algumas opções aqui que a gente já sabe. Por exemplo, na letra E, ele está dizendo que, observadas as regras de competência, inexistem matérias que não possam ser objeto de delegação. A gente já listou hoje aqui matérias que não podem ser delegadas. Quais eram mesmo? Era o edema. Edição de ato normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva. Isso são as matérias que não comportam delegação. Então a letra E já está fora. E outra, a letra C também está fora. Porque a gente já viu hoje que tem situação excepcional que mesmo sem hierarquia é possível haver delegação. Aliás, questão anterior que a gente fez. Então, C e E já estão fora. Aí ele vem com A, B e D. Nota, onde que eu encontro previsão sobre essas coisas aqui? O artigo 14 da Lei de Processo Administrativo vai nos ajudar bastante. Olha o que prevê o artigo 14. Ele diz assim: o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Por que você tem que publicar o ato no meio oficial? Para você saber exatamente com quem está o exercício daquela competência. Imagina que tem um problema, tu tem que saber quem foi que praticou o ato, né? Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias, poderes transferidos, limites da atuação do delegado, duração, objetivos da delegação, recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício de atribuição delegada. Então, em relação a essa delegação, não é possível fazer alguma ressalva? É possível. Estou delegando isso aqui, mas esse ato especificamente aqui você não vai poder fazer. Ou ressalvam-se essas matérias aqui. Estou te delegando você fazer esse tipo de ato. Então, alguma ressalva necessária pode ser feita. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Bom, eu acho que só disso aqui que a gente leu, eu acho que já é suficiente para derrubar as opções. Olha lá, a gente já derrubou a C e já derrubou a E. Essas a gente já derrubou. Na letra A ele falou que a delegação é medida excepcional que somente pode ser realizada por meio de autorização legal específica para cada ato. Na B, a delegação deve observar prazo determinado, não podendo ser revogada pela autoridade delegante antes do fim desse prazo. E a D, a C e a E a gente já matou, a D diz que é permitida a inclusão no ato de delegação de ressalva de exercício da atribuição delegada. O parágrafo 1º falou ou não falou dessa ressalva? Portanto, a resposta já é a letra D de dado.
Não pode ser a A, porque na A lei prevê a delegação, a autoridade vai lá e delega. Você não vai para que haja delegação. Vocês já imaginaram se para cada vez que tivesse que haver uma delegação, que a autoridade encaminhasse para a autoridade competente sugere que seja editado um projeto de lei, aí há uma autorização legislativa? Claro que não. Se a lei prevê a possibilidade, basta um ato administrativo para que a delegação aconteça. Então a A não pode ser. Na letra B, a delegação deve observar prazo determinado e diz que não pode ser revogada antes do fim do prazo. Não está escrito aí que pode ser revogada a qualquer tempo? Portanto, a letra B está fora. A resposta é a letra D de dado. Tranquila a questão, mas exigia a leitura do 14. Foi o que eu disse. As questões de processo não costumam ser difíceis, mas quando elas exigem a literalidade, pode acontecer isso aqui, da gente ficar na dúvida. Aquela questão que a gente fez agora há pouco, que eu perguntei e ninguém respondeu, só fizeram o biquinho e balançaram a cabeça negativamente. É o tipo de questão que é literal. Chega na hora da prova, um abraço. Tem que fazer a leitura. Perguntinha básica, desculpem a pergunta, eu sei que eu sou chato, mas eu chato e você, servidor público, eu estou feliz da vida. Minha pergunta, vocês estão anotando os artigos que eu estou citando, não estão? Não é só para fundamentar a questão, são artigos que depois exigem uma releitura, ok? Você de casa também. Esses artigos que estamos citando aqui não são só para justificar a questão, mas também artigos que funcionam como sugestão de leitura. Reparem que em algumas questões eu não estou me limitando apenas ao artigo que fundamenta aquele item. Estou dizendo, tem que ler do 11 ao 17. A resposta estava no 14, mas do 11 ao 17 você vai pegar outros pontos também. Numa possível questão posterior ou que caia na sua prova, você já vai saber, melzinho na chupeta, aí é tranquilidade. Vamos em frente, eu quero a 17. Acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e da descentralização administrativa, assinale a opção correta. A. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. B. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade, de novo, e que expressam a vontade do Estado. C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. D. A criação e a extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei ou decreto específico. E a descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. 17. Pergunto, meus amores, a resposta é a letra? Eu já colhi aqui um D de dado, mas quem? Foi um D de dúvida, então. É tipo assim, estou em dúvida entre todas elas, né? Tipo isso. Entre duas. Me diga quais são as duas que você está na dúvida. D e E. Você também está na dúvida entre D e E? Marcaria D. E marcaria D. Pois bem, Paulinha, minha querida amiga, uma pergunta para você. Você já ouviu falar da lei de Murphy? A Vivi está rindo, acho que ela já sabe o que eu vou dizer. Ela já sabe. Já foi minha aluna do presencial, também acho que ela já sabe o que eu vou dizer. Pois bem, a pergunta é a seguinte. Se você está em dúvida entre duas, sabendo que a lei de Murphy, ainda mais num ano de coronga, a lei de Murphy deve ter inflado ainda mais. Aí é que o azar na hora da prova acontece. Se a gente está em dúvida entre duas, a lei de Murphy indica que você marque qual opção? A errada. Você disse que estava em dúvida entre a D e a E. E disse que marcou a D. A resposta é a letra E. É exata. A lei de Murphy não falha. Não tem jeito. Quando a gente fica em dúvida entre duas, a gente marca a errada. É impressionante. E pior, quando a gente troca, estava certo. O que é pior ainda, não sei se acontece com vocês, comigo em prova já aconteceu 200 vezes. Que eu fiquei a prova inteira naquela resposta. Eu falei, não, cara, essa aqui. Na hora do cartão resposta, eu falei, não, cara, é a outra. Pô, troquei, estava certo, idiota. Mas tem explicação para isso, sabia? Se a tua cabeça descansada foi naquela, é melhor não mudar. Porque no final da prova, tua cabeça já está em pandareco. Por que cargas d'água tu vai trocar a opção? Tu tem que trocar se você tiver muita certeza. Pô, realmente, que equívoco idiota, aquilo eu cometi uma falha bizonha.
peraí, eu tô errado. Tipo, a estabilidade se dá após 35 anos. Fala, pô, cruz credo, que 35? Eu tô misturando estabilidade com aposentadoria. Cruz, onde é que eu tô com a cabeça? Aí é um erro grosseiro. Tudo bem, aí você troca, porque você sabe que tá errado. Agora, eu tô na dúvida, é melhor trocar. Cara, você tá na dúvida, às vezes é melhor não trocar, porque acontece essas coisas. Lei de Murphy. Acontece com qualquer concurseiro. Todo concurseiro é vítima da lei de Murphy. Não tem jeito. Voltou! A resposta da questão foi a letra E. Meus amores, quando a gente fala de descentralização, cola comigo aqui. Quando a gente fala de descentralização, a doutrina fala na descentralização política e na descentralização administrativa. Nota, tem diferença entre elas? Positivo. Tem diferença sim. Veja só. Quando eu falo de entidade política, eu estou falando de quem? Por exemplo, do Estado, do município. Veja, vamos imaginar a criação de um município. Vocês concordam comigo que entidades políticas têm características, muitas delas diferentes da entidade administrativa? Por exemplo, a entidade política, ela tem a característica da auto-organização. O que é auto-organização? A prerrogativa de elaborar suas próprias constituições e leis orgânicas. Elas têm autonomia política, capacidade legislativa. Entidade administrativa não tem essa natureza. Entidade administrativa não tem capacidade política. Você já ouviu falar do poder legislativo da autarquia? Claro que não. Do poder legislativo da sociedade de economia mista? Claro que não. Então, as características são diferentes. Agora, quando a gente traz para a seara da descentralização, qual é a diferença clássica e básica? A diferença é a seguinte. Quando uma entidade política é criada, caso, por exemplo, de um município, eu estou dando um exemplo do município. Minha pergunta, o que o município vai fazer? Qual é a atribuição, a competência do município? É aquela que a Constituição Federal afixou? Ou é aquilo que a União criando o município vai determinar? Claro que não. Eu pergunto, como é que é? É a União que chega e fala assim, que vontade de criar um municípiozinho, que vontade de criar. Aí cria um município, vem cá, municípiozinho, vem cá, ó, tô criando você para fazer isso aqui. É assim que funciona? Claro que não. Quando o ente político é criado, ele é criado e vai cumprir o quê? A atribuição que decorre do ente central? Claro que não, ele vai cumprir as atribuições que a Constituição estabelece. Quando nasce o município, esse município não vai fazer o que a União mandar ele fazer. Ele vai fazer o quê? A competência do município está na Constituição. Ficou claro? É diferente de quando é criada uma autarquia. Se eu não crio uma autarquia, o que a autarquia vai fazer? Aquilo que a Constituição determinou? Claro que não. A autarquia vai fazer o quê? Quando a União está criando uma autarquia, quando o Estado cria uma autarquia, a autarquia não está sendo criada por uma finalidade específica. Você vai fazer isso aqui. É aquilo que ela tem que fazer. Então, no caso da descentralização administrativa, quando é criada uma autarquia, por exemplo, a atribuição dela decorre do ente central. Aqui não. A atribuição não decorre do ente central. A competência do município está na Constituição. Tá claro isso? Essa diferença é essencial. E eu acho que essa diferença já era suficiente para responder. Olha o que diz a letra E. A letra E diz assim: a descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. A pergunta é, as competências do município são fixadas por quem? Pela União? A União vai chegar e falar assim, o município vai fazer isso aqui, eu não quero que tu faça nada diferente. Claro que não. Quando o município nasce, a competência do município está no artigo 30 da Constituição. É aquilo que está lá. Aquilo que ele vai cumprir. Está claro isso? Por isso que ele quis dizer que não decorre do ente central. A letra E é a resposta. Vamos analisar as erradas agora. Vamos lá. Letra A. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Gente, espera aí. Quando é criada uma autarquia, essa autarquia ela está o quê? Subordinada à administração direta? Não, a relação é de vinculação. Eu já falei isso aqui hoje. Não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. A relação é de vinculação. Tanto é que o controle da direta sobre a indireta não é hierárquico, o controle é finalístico. Tá claro? B. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Já parei aí, órgão não tem personalidade jurídica. Letra C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Bom, quando você descentraliza, você está criando uma entidade da própria administração pública indireta, uma autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista,
Ou é possível que a descentralização administrativa aconteça junto a um particular. É o que a gente chama de delegação. É o caso de concessões, de permissões. Mas isso não significa dizer que você tirou da esfera do interesse público, passou para o privado e o privado vai fazer o que ele bem entende. Porque se você tem uma concessionária de serviço público, por exemplo, que é uma descentralização administrativa por delegação, ela continua, nesse caso, prestando serviço público, e continua sendo de interesse público. Tanto é verdade que se a empresa não cumpre direito às atribuições, o poder público pode ou não pode retomar o serviço? Pode. Então não é, deixou de exercer com base no interesse público e transferiu para o domínio privado. Não é domínio, você só delegou a execução. A titularidade permanece com o poder público. Sendo assim, a letra C está bem errada. E a letra D, que foi exatamente o objeto da discórdia aqui, foi a opção que vocês ficaram na dúvida. A criação e extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei ou decreto específico. Bom, vê se isso aqui é familiar para vocês. Vamos lá. Veja se isso aqui é familiar. Não vou emitir nenhum som. Familiar? É familiar? É familiar? Sim. Você sabe o que eu acabei de fazer aqui? O gesto que eu utilizo na sala de aula, quando eu estou dando aula de poderes administrativos, para falar sobre o chamado decreto autônomo. E o decreto autônomo, ele está previsto no artigo 84, inciso 6º da Constituição. E a Constituição só prevê duas matérias, apenas duas, que podem ser dispostas mediante decreto. Pergunto, o que o artigo 84, inciso 6º da Constituição diz para a gente? Que o presidente da República poderá dispor mediante decreto de duas matérias. Que matérias são essas? Voltei ao gesto. Organização e funcionamento da administração federal. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Pode ou não pode, por decreto autônomo, dispor sobre a organização da administração federal? Pode. Sobre o funcionamento da administração federal? Pode. Mas pode aumentar a despesa por decreto autônomo? Não. Pode criar órgão público por decreto autônomo? Não. Pode extinguir órgão público por decreto autônomo? Não. Artigo 84, inciso 6º, a linha A. Ainda tem a linha B, que fala extinção de cargo ou função quando vagos. Pode ou não pode extinguir um cargo público ou uma função pública quando vagos por decreto autônomo? Pode. Quando vagos. O artigo 84, inciso 6º, traz essas situações. Só que ele diz lá que órgão público não pode ser nem criado nem extinto por decreto. Então o erro da D, eu acho que vocês já acharam onde está. Está no finalzinho. O erro do decreto, o erro da letra D está exatamente nesse finalzinho. Legal até aqui? Beleza? Então, a resposta aí, a 17, é a letra E de o ano da sua vitória. Legal até aqui? Dúvidas, pessoal? Nada? Beleza! Vamos em frente! Número não, né? A gente tem uma sequência, tem um texto primeiro e tem uma sequência de 5 aí agora, hein? 18, 19, 20, 21 e 22. Tudo sobre 9784 agora, hein? Olha aí! Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada contratada pelo poder público ingressou com pedido administrativo de anulação da penalidade. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa, razão porque a sociedade interpôs recurso administrativo. Mais uma sobre recurso, hein? Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, considerando as disposições legais acerca de processo administrativo. Vamos primeiro para a questão 18. O não
não atendimento à intimação para comparecimento pelo representante legal da sociedade importou em renúncia ao direito da sociedade. Número 18, certo ou errado? Vi biquinho de novo, hein? Nada, vejo biquinhos, cabeças balançando negativamente, nada. Vamos ao artigo 27, vê se ajuda. Vamos ao artigo 27. Artigo 27 da Lei 9784 de 99. Vamos ao artigo 27. Mota, o que esse 27 vai resolver meu problema? Vai resolver o seu problema e o problema. Olha o 27. O desatendimento da intimação parou. Já ouvimos falar de intimação? Ih, ele foi intimado. Já ouviram falar disso? Beleza. A intimação serve para quê? O artigo 26 prevê que a intimação serve para a ciência de uma decisão ou para a efetivação de uma diligência. Então, exemplo, uma pessoa tem que ser ouvida, ela é intimada a comparecer e se manifestar, ok? Então tem que ser efetivada uma diligência, tem que tomar ciência de uma decisão no processo, vai ser intimado para isso. É para isso que serve a intimação. Aí continua o artigo 27. O desatendimento da intimação, o que isso significa? Que a pessoa foi intimada e não compareceu. Não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito pelo administrado. A pergunta é, a pessoa foi intimada, não compareceu. Isso implica no reconhecimento da verdade dos fatos? É tipo quem cala consente? Eu intimei você, se você não apareceu, tudo que falaram de você é verdadeiro. É isso? Claro que não! Então, repetindo, o desatendimento da intimação não implica no reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito. Tanto não implica renúncia a direito, que o parágrafo único do artigo 27 ainda prevê que ele ainda tem direito de se defender no processo. O direito é ampla defesa. Mesmo que ele não tenha comparecido, ele não perdeu o direito de se defender. Ele perdeu aquela possibilidade ali de comparecer e falar alguma coisa. Mas isso não significa que no processo ele não possa mais exercer defesa. Esse artigo 27, ele decorre de um princípio. Ai, Mota, mais princípio? Exatamente. É esse princípio aqui, ó. É o chamado princípio da verdade material. Princípio da verdade material. Ok? Esse princípio é o princípio que trata da busca pela verdade real. Ele trata da busca pela verdade real, ok? Então, o princípio da verdade material ou o princípio da verdade real, ele trata da busca pela verdade real dos fatos. Então, se a pessoa foi intimada e não compareceu, isso não significa dizer que os fatos sejam verdade, não, é tudo verdadeiro, se ele não compareceu, não exerceu o direito dele, não implica no reconhecimento da verdade dos fatos, não. Então, de acordo com o artigo 27, essa questão aí de número 18 está errada, não importa nem renúncia a direito da sociedade, não. Número 19, caso a lei seja silente para que o recurso administrativo interposto seja admitido, será necessário o depósito prévio do valor da multa imposta. Vocês repararam que essa prova é de técnico do MPU e ele acabou de cobrar uma jurisprudência? O SESP não tem filtro. O SESP, se tiver que cobrar jurisprudência e prova de nível médio, ele cobra. Imagina numa prova de nível superior. Então, vá você fazer prova para técnico do TJ, analista do TJ, para analista de controle externo do TCE, para qualquer cargo da Polícia Federal, Rodoviária Federal ou outro concurso de SESP que você vai realizar, tem que saber jurisprudência. Não tem jeito. Súmula vinculante número 21 do STF. Súmula vinculante número 21 do STF. Esse item aí, ó, ele falou assim, olha lá, caso a lei seja silente para que o recurso interposto seja admitido, será necessário depósito prévio. Cruzes. Súmula vinculante número 21 do STF. Mota, essa súmula vinculante número 21 do STF diz o quê? Diz que é inconstitucional. Inconstitucional. Olha o que está escrito aqui. É inconstitucional. É inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, se o cara disser na prova que para poder interpor recurso administrativo, para o recurso ser conhecido e que exige depósito prévio, que tem que arrolar bens, tá errado. Vocês concordam comigo que isso aqui o STF considera inconstitucional exatamente porque configura cerceamento de defesa? Em outras palavras, só vai poder recorrer quem tem dinheiro. Só ia poder recorrer quem tem bens. Olha isso, quer dizer, a pessoa menos favorecida, ou um desfavorecido não poderia recorrer. Isso viola a ampla defesa, isso viola o contraditório, cerceamento de defesa. Nossa, uma penca, um strike de princípios violados aqui. Então, súmula vinculante número 21 do STF. Exigir depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo é inconstitucional. Tá claro isso? Beleza? Joia. Maravilha. Então, essa 19 aí, ela tá, como a gente acabou de ver, ela tá errada. Diz que é necessário depósito prévio. Claro que não. Número 20. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar tal decisão, parou. O que é pedido de reconsideração? É quando você encaminha a matéria à mesma autoridade que proferiu a decisão, ok? Então, pedido de reconsideração é quando você encaminha a matéria à mesma autoridade que proferiu a decisão, ok? Aí ele disse aqui: o recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar tal decisão, se ele está falando reconsiderar, ele está tratando do pedido de reconsideração, deverá encaminhá-lo para a autoridade superior. É ou não é isso? É isso. Esse item está certo. Nada mais é do que o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 9784 de 99. Olha o que diz o artigo 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Cá entre nós, Ctrl+C, Ctrl+V praticamente do parágrafo 1º do artigo 56. Sendo assim, essa número 20 está certa. Muito bom. Segue a 21. A 21 não pode errar. A 21 não pode errar porque a gente já viu isso hoje. Olha a 21. Apenas a sociedade multada poderá interpor recurso administrativo, pois a lei estabelece que apenas as partes no processo têm legitimidade para recorrer. Uma das primeiras questões que a gente fez hoje falava da legitimidade para interpor recurso. Artigo 58. Eu falei das partes, falei daquele que poderia ser afetado pela decisão, falei de associações, entidades que atuam na seara de interesses coletivos, também falamos de cidadão, associação de interesses difusos. Não falamos isso? Artigo 58, estava dada essa. Vocês já perceberam que se fizer um bom estudo, der uma boa lida, um bom estudo na lei de processo, o que aparecer dá para pegar, né? Já viram, né? Pô, o detalhe está na lei, processo dá para pegar, hein? 22, a 21 está errada. 22, a gente também já viu isso hoje. A autoridade legalmente competente para julgar recurso administrativo não pode delegar essa atribuição a terceiro. Vem cá, decisão de recurso, pode ou não pode ser delegada? Não pode. Ele está dizendo aí que não pode delegar. Então a 22 está o quê? Certa, é isso aí. Já estão percebendo, né? Já está começando a repetir os assuntos. É isso aí. 22, item certo. Meus amores, até aqui, tranquilidade? Estamos bem? Legal, vamos em frente. 23 e 24 agora sobre administração direta e indireta. 23. Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Espera aí, entre pessoas jurídicas, pessoa jurídica não é órgão, pessoa jurídica é entidade. Então, entre entidades é descentralização, desconcentração seria entre órgãos, dentro da mesma pessoa jurídica, entre os órgãos que a compõem.
Então, esse item está errado. 2019 aí, ó. 24. A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Preciso explicar? Certo ou errado? Tá certo, ok? Direta, centralizada, indireta, descentralizada. Perfeito. 24 itens. Tudo dentro daquilo que a gente já vem trabalhando aqui. Perfeito. Seguimos. 25 não pode errar também, mas não, hein? 25. Ai, Mota, tu tá muito chato. Eu chato e você servidor, eu tô feliz da vida. 25. Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo poderá delegar parte de sua competência a outro órgão, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando tal procedimento for conveniente, em razão de circunstância de natureza, eu citei 5 naturezas, não foi? Técnica, territorial, jurídica, econômica e social. Algum deles está aí? Social. Cabe ou não cabe? Cabe. Artigo 12 da 9784, a 25 está certa. Vocês já viram que na insistência, você faz uma questão, mesmo que erre, vem outra, tu já sabe, vem outra, tu não erra mais. É assim que a gente estuda. Errou, volta para a lei, pega de novo, fala, cara, não erro mais isso. É assim que se estuda. Muito bom. Quem chamou? Nada? 26. O processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, se surgirem fatos novos, relevantes, que justifiquem a inadequação da sanção, podendo esta ser amenizada ou agravada. 26. Certo ou errado? Você que está em casa, sabe o que eu vejo aqui agora de novo? Biquinhos e cabeças balançando negativamente. E você marcou o quê? Também está na dúvida? O pessoal de casa também está na dúvida. O pessoal de casa também está na dúvida. Você marcou o quê, minha flor? Diga. Nada. Paulinha, minha amiga, diga. Chutaria. Vivi, você marcou o quê? Chutaria. Foi assim, Mota, eu chutaria. Fala, Vivi, salva a minha alma, Vivi. Vai. Certo. É um certo, meio errado, meio certo. Artigo 65. Artigo 65 da Lei 9784 de 99. Vamos a ele. Artigo 65. Meus amores, já ouviram falar disso aqui, ó? Revisão administrativa. Ela está prevista no artigo 65 da Lei 9784 de 99. Repare, eu não estou falando de recurso, eu estou falando de revisão. Olha a diferença. Nota, revisão, quando é que vai caber a revisão? A revisão cabe em situação que envolva fatos e que traga, em que existam fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inadequação. De uma penalidade aplicada. Agora vem o grande finale. Da revisão não cabe agravamento da sanção. Guardem isso. Não sei se sabem, mas o recurso administrativo pode gerar um gravame. O recurso pode agravar, a revisão não. Da revisão não cabe agravamento da sanção. Sabe como é que a gente chama agravamento da sanção? Vê se vocês já ouviram falar desse nomezinho aqui. Reformácio impégios, ou seja, reforma em prejuízo. Não cabe. Não cabe reformácio impégios da revisão. A revisão não pode piorar, reformar para pior, para prejudicar. Não pode.
A revisão, vale ressaltar, ela pode ser feita a qualquer tempo, a pedido de ofício. Mas ela não pode agravar a sanção. Não pode agravar a sanção por meio da revisão. Vocês repararam que no final ele falou que poderia ser agravada? Não. Atenuar pode, agravar não pode. Portanto, esse item está o quê? Errado. 26 está errado. Não pode agravar. Ele disse processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto. Por ser revisto é revisão. Revisão não pode agravar. O recurso pode piorar. Revisão não pode. Recurso pode gerar gravame. Revisão não pode. Claro para todos? Beleza. Vamos em frente. 27. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. 27. Certo ou errado? O item está certo. Essa questão, ela trata disso aqui, descentralização administrativa, mas ela vai um pouquinho além. Já que ela foi além, eu vou além também. Vem comigo. Aí, Mota, chega. Não chega nada. Não acabou, não. Vamos comigo aqui. Vou fazer uma tabelinha agora, Mota, mas eu não quero copiar mais nada, eu quero ir embora. Mas você vai copiar agora. Cancela esse UBS que você já chamou. Cancela o UBS. Avisa, motor descendo. Avisa, eu não vou descer agora. Agora espera um pouquinho. Olha aqui, ó. Descentralização administrativa. Já falei dela aqui hoje. Só que essa descentralização administrativa, ela pode se dar de duas formas diferentes. Ela pode se dar mediante outorga ou ela pode se dar mediante delegação. Então, pode ser outorga, pode ser delegação. Qual a diferença? A outorga também é chamada de descentralização técnica, funcional ou por serviços. Ao passo que a descentralização por delegação também pode ser chamada de descentralização por colaboração. Qual a diferença entre elas? A outorga é instrumentalizada por meio de lei, ao passo que a delegação é feita por contrato ou por ato unilateral. Outro detalhe é que na outorga você transfere a titularidade e a execução do serviço, diferentemente da delegação. Na delegação você transfere apenas o que? A execução. Mota, se na delegação você só transfere a execução, o que acontece com a titularidade? A titularidade permanece com o poder público. Ih, Mota, tô lendo esse negócio de outorga, delegação, cruz, estou entendendo nada. Pode dar exemplo? Posso. Exemplo clássico de prova para outorga: autarquias. A autarquia é exemplo de outorga. Você não precisa de lei para criar a entidade da indireta? Precisa. Então aqui eu poderia colocar como exemplo a autarquia, poderia ser uma fundação pública. Segundo a professora de Pietro, até mesmo empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo ela, qualquer entidade da indireta seria descentralização técnica funcional por serviços. Do outro lado, na delegação, quem que a gente tem, Mota? Aqui a gente tem concessionários, permissionários de serviço público. Ok? Então, por exemplo, uma empresa de ônibus, uma empresa privada que presta serviço público, é delegação. Tá claro isso?
O metrô aqui no Rio de Janeiro, o Metrô Rio, é uma empresa privada que presta serviço público. A Supervia é uma empresa privada que presta serviço público. Então, aí nós teríamos o quê? Delegação. Então, qual é o instrumento para outorga? Lei. Para delegação, contrato ou ato. Aí vai depender da natureza. Na outorga, você transfere titularidade e execução. Na delegação, só transfere execução, a titularidade permanece com o poder público. Volta lá na 27. Ele disse, a descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, opa, está aqui, transfere a execução de um serviço, está aqui, e mantém a titularidade. Está aqui, acabou. Na tabelinha matamos a questão. A resposta da 27, o item está certo. Legal até aqui? 28. Conforme o princípio do formalismo moderado. Opa, já falei desse princípio hoje. Lembra quando a gente fez aquela questão que falava da autenticação, do reconhecimento de firma? A gente foi no artigo 22. Aí lá no artigo 22 está escrito o quê? Os atos do processo não dependem de forma determinada, senão quando a lei exigir. Aí eu falei para vocês, ó, isso aí é a noção do informalismo, ou formalismo moderado. Aí ele diz aí no 28, conforme o princípio do formalismo moderado, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo por exigência legal. Ou seja, artigo 22. Esse item 28 está certo? Número 29. O princípio da ampla defesa impõe a participação de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Doeu a minha alma agora. Súmula vinculante número 5 do STF. Súmula vinculante número 5. Eita, Mota, e dá-lhe súmula vinculante, hein? Nem fala. Súmula vinculante número 5 do STF. O que a súmula vinculante número 5 do STF diz pra gente? Diz que a falta de defesa técnica por advogado no PAD é processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição. Não ofende a Constituição. Você pode ou não pode passar por um PAD sem constituir advogado? Pode. Não é obrigatória a presença do advogado num processo disciplinar. Se é jurisprudência do STF, súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição. Cá entre nós, essa 21 e essa 5 tem um aroma de prova, não tem? Aroma de prova essas duas aqui. Aroma de prova. Se cair na prova, eu vou ficar muito feliz se vocês pensarem assim, cara, eu lembro de uma tarde que a gente com o Mota lá no Fórmula, o Mota encheu a paciência da gente com esse negócio de súmula. E eu achando que era só processo, era só ler a lei. Putz, o Mota falou dessa súmula lá na sala. Item errado, 29. E só para constar, olha 30. A exigência de depósito de valores como condição de admissibilidade de recurso administrativo não viola o princípio da pluralidade de instâncias. Espera aí, pluralidade de instâncias significa o seguinte, quando tem uma decisão, se você não concorda com a decisão, você tem ou não tem a possibilidade de recorrer? Sim. Aliás, fica uma dica. O artigo 57, ele diz que, não havendo disposição legal diversa, que o recurso pode tramitar por até quantas instâncias no máximo? 3 instâncias. Ok? Então, não havendo disposição legal diversa, o artigo 57 diz que o recurso pode tramitar por, no máximo, 3 instâncias. Ok? É só você lembrar. Recurso faz a matéria subir, matéria subir, matéria subir. Recurso faz a matéria subir, matéria subir, matéria subir. Aí, ó, viu? Nos embalos do El Chan, hein? Nos embalos do El Chan. Recurso faz a matéria subir, matéria subir, matéria subir. Então, há ou não há pluralidade de instância? Há. Mas, espera aí. Isso significa o quê? Que você pode exigir depósito prévio? Claro que não. Então, essa questão número 30, ela está o quê? Errada. Meus amores, eu falei que, pô, se faltar, se não der tempo de corrigir tudo, eu dou o gabarito no final. Deu para corrigir tudão, bonitinho, calculamos direitinho. A pergunta é, demos uma passeada pela matéria? Cá entre nós, se fosse uma aula teórica, esse conteúdo que a gente deu aqui era papo de 6, 7 encontros. Só direto e indireto, papo de 2 aulas, pelo menos. Processo administrativo, umas 3, 4. A gente conseguiu pegar vários pontos importantes só nessas 3 horinhas aqui, corrigindo questões relacionadas aos assuntos. Na próxima semana, temos mais emoções? Na próxima semana, atos administrativos
e poderes administrativos. Ai, papai, que delícia! Estaremos aqui semana que vem? Estaremos aqui? Então, vejo vocês semana que vem. Você também, se estiver aqui na semana que vem, será um prazer. Obrigado pela companhia, um beijo no seu coração, bons estudos e continua dando sangue. Vai dar tudo certo no final. Forte abraço e até a próxima. Valeu!